Muito bem, estamos cá de volta e dessa vez nós vamos tratar com vocês um tema muito interessante e também muito complexo e que Raab coloca como característico da ação do aconselhador filosófico, que é a abordagem fenomenológica. Bem, ao tratar desse elemento apresentado por Raab, eu vou tomar a liberdade de lhe apresentar alguns fundamentos a respeito do que vem a ser fenomenologia, algumas das suas principais características, enfim, porque no meu olhar a respeito da abordagem proposta por Raab e também das outras leituras que fiz, eu considero que a fenomenologia ela é sobremaneira importante junto ao aconselhamento filosófico, não que as outras não sejam, enfim, mas ela tem características próprias, específicas que merecem, né, ser melhor investigadas. Então, em razão disso, eu vou me dedicar com um maior tempo, né, a tratar com você alguns dos aspectos da fenomenologia, para depois tratar especificamente de como ela se insere, né, dentro do espaço do aconselhamento filosófico. Bem, então vamos lá. Para começo de conversa, gente, eu estou apresentando para você aqui, não é, a origem etimológica do termo. Não é? Vejam, fenomenologia tem a sua origem etimológica do termo phenomenon ou phainomai. Bem, o que significa? Né? É aquilo que aparece ou se mostra. Ou seja, o fenômeno é tudo aquilo que aparece a nós, diante de nós, que se mostra para nós. E a logia vem de logos, né? É o estudo, tratado, razão, explicação. Então, a fenomenologia é uma área da filosofia que investiga como os fenômenos, aquilo que se aparece, né, para nós, como se dá esse processo, como o fenômeno aparece para nós. Esse termo surgiu, como você pode ver, a partir de 1764, com Lander, e depois esteve presente em Kant, e logo depois em Hegel. Mas, vocês estão vendo agora, né, um dos grandes investigadores da fenomenologia, que deu uma característica própria e um estatuto próprio, né, dentro da filosofia, eu devo dizer a vocês que foi o Edmund Husserl. Isto porque as obras que realizou a respeito do tema e as propostas que fez deram uma nova faceta e um caráter próprio à fenomenologia. Por isso, Husserl é muito citado. Bem, se Husserl é muito citado, afinal, qual é a abordagem dada a Husserl para a fenomenologia? De certo modo, nós podemos dizer como sendo um método de se ver. Ou seja, a fenomenologia poderia ser um método que nós podemos utilizar para ver os fenômenos do mundo. Mas, afinal, quem foi Edmund Husserl? Para você que já estudou filosofia, enfim, e teve contato com a fenomenologia, eu acredito que talvez essa informação seja um tanto quanto redundante, mas para você que ainda não conhece esse pensador, enfim, eu devo dizer a ele que ele foi um filósofo alemão, judeu, ele morreu em Freiburg, foi professor em Göttingen. Para vocês terem uma ideia, ele foi um pensador muito volumoso, visto que, para vocês terem uma ideia, até hoje existem obras que estão sendo traduzidas dele para o português, obras ainda que não foram publicadas, ou seja, ele produziu muito. E ele contribuiu para a formação filosófica de grandes filósofos. Dentre estes, eu cito, por exemplo, o filósofo Scheler e Heidegger. Heidegger, diga-se de passagem, o Husserl considerava seu eventual sucessor, mas se você investigar
com maior cuidado, você vai ver que Heidegger, infelizmente, com o nazismo, enfim, se afastou de Russell. Mas, veja só, ele foi um pensador prolífico, ele produziu muita coisa, enfim. E uma frase que é utilizada por Russell e que pode ser entendida, não é, para nós, enquanto meio para compreendermos a fenomenologia, é essa que eu estou apresentando agora para vocês. Veja só, Russell disse o que se segue. Quando descrevo o fenômeno, não descrevo a coisa em si mesma, por assim dizê-lo, mas além de seu aparecer, o seu aparecer para mim, tal e como se me aparece. Então veja só, você que está me vendo agora, muito provavelmente está me vendo no seu notebook ou na sua TV, enfim. E você está lidando com um fenômeno, um phainomai, ou seja, algo que está aparecendo para você. E ao captar isso, você não descreve a coisa em si, você descreve aquilo que está se dando diante de você. E isso nós fazemos cotidianamente, ou seja, nós nos deparamos, né, com fenômenos e tentamos descrevê-los, analisá-los, enfim. E nós vamos ver que a fenomenologia busca reconstituir esse processo inicial de contato com o fenômeno. Bem, aqui, por exemplo, nós temos essa imagem que eu estou colocando para vocês. Então veja, nós temos um fenômeno, ou seja, há algo que se aparece para mim, no caso especificamente essa imagem. E veja, o contato inicial com essa imagem, ela me permite descrevê-la. Veja só, eu estou vendo um senhor idoso. Se eu olhar com maior cuidado, eu estou vendo, por exemplo, uma moça, aparentemente com uma criança, né? Logo depois temos um senhor ao lado dessa moça, enfim. Então veja só, estou diante de um fenômeno e esse fenômeno ele aparece para mim, mas na medida que eu tenho contato com ele, mais cuidadoso, enfim, ele se reveste de características outras, diferentes, enfim. De certo modo, eu poderia dizer inicialmente para vocês que a fenomenologia ela busca fazer um convite para que nós façamos o que nós estamos fazendo diante dessa imagem aqui. Nós tentarmos captar a essência daquilo que aparece para nós nesse momento e percebê-la naquilo que lhe é única. Bem, avançando um pouco e para fins de sintetização inicial, eu apresento para vocês alguns aspectos da fenomenologia tal como proposta por Russell. Para Russell, gente, a nossa consciência é sempre consciência de alguma coisa. Ou seja, eu não posso criar uma consciência sem que essa consciência tenha se relacionado com algo. Porque a partir daí é que essa consciência pode vir a se manifestar. Eu não posso, por exemplo, criar uma consciência fora do mundo, porque a partir dessa relação intencional da minha consciência que perscruta o mundo, que tem contato com o mundo, é que surge essa consciência que nós temos. Então, quando investigamos, quando adquirimos conhecimento, sempre fazemos a partir de uma intencionalidade. É a nossa consciência que tem contato com algo, é consciência de algo, logo o conhecimento se faz presente. Bem, diante disso, o Russell propõe que nós façamos a redução eidética. Bem, o que seria isso? É nós buscarmos captar o essencial do acidental.
Então veja só, imaginemos que estamos diante de um fenômeno qualquer. A nossa grande, digamos, desafio, o nosso grande desafio, né, é tentarmos captar aquilo que é essencial ao fenômeno e deixarmos de lado tudo que é acidental, que poderia estar presente em outras situações, enfim, mas captar aquilo que é único do fenômeno e tal como ele se apresenta para a gente. Bem, como eu disse para vocês, para Russell, nós temos algo chamado intencionalidade. E, segundo Russell, essa é a principal característica da consciência. Isto porque a nossa consciência, como dissemos, ela é sempre intencional. Ou seja, ela não está ao acaso, ela está sempre intencionada, ela está sempre voltada para um fenômeno qualquer. E a partir daí surge o conhecimento. Um outro aspecto é o seguinte: cada fenômeno mental ou ato psicológico está dirigido a um objeto intencional. Ou seja, se eu desejo algo. Logo, há sempre uma intenção minha, ainda que eu esteja, por exemplo, refletindo agora, eu estou intencionado para algo, quer seja para os meus planos futuros, quer seja para, por exemplo, como pensar, como me manifestar para você nesse momento, nesse vídeo. Então há sempre uma intenção permeando qualquer ato consciente, né, ou mental, fenômeno mental. Bem, com isso, gente, o Russell estabelece que o que caracteriza o fenômeno mental psíquico que nós temos é o fato dele ser intencional. Eles têm sempre essa intenção. A partir daí, ela foi chamada também de, por exemplo, fenomenologia transcendental. Por muitos historiadores, né, da filosofia. Bem, avançando um pouco mais aqui, vejamos como é que temos, né, algumas definições da fenomenologia. A primeira dessas é que eu gostaria de lhe apresentar, essa daqui, olha só. É uma operação mental no qual o sujeito põe o mundo entre parênteses, quer dizer, a observação pura do fenômeno, excluindo qualquer juízo de valor sobre o fenômeno. Bem, vejam, essa operação mental aqui, tal como se apresenta na primeira definição, ela remete a um conceito que os estoicos chamavam de epoké. O que é a epoké? Epoké é o ato de suspender os seus juízos de algo. É deixar que o fenômeno se apresente tal como ele é. Com isso, eu deixo de lado todo e qualquer juízo de valor e tento captar aquilo que é do fenômeno único que ocorre naquele momento. Bem, como é que isso se dá em termos práticos? Vamos imaginar o seguinte, que você faz uma caminhada diária para o seu trabalho, para, enfim, alguma obrigação sua. E você, ao longo dessa caminhada, ao longo dos dias, você estabelece quais as características, horários, enfim. Você estabelece, digamos, um juízo a respeito do que é esse hábito teu cotidiano. Se nós fôssemos realizar uma abordagem fenomenológica a respeito desse processo que você realiza diariamente, o convite que a fenomenologia faria para você é você deixar de lado todos os juízos de valor que você já criou até o momento sobre essa sua caminhada e deixar que a caminhada, tal como ela se dá nesse exato momento, por exemplo, ela se apresente para você nesse momento único. Veja, com isso há de se dizer o seguinte: cada caminhada adquirirá uma particularidade própria
Isto porque os fenômenos eles são captados por nós à nossa maneira em cada momento. Logo, se eu suspender os meus juízos, os meus pré-julgamentos de valor a respeito dele, o fenômeno ele adquire características únicas. Bem, vamos avançar um pouquinho mais, né, e vejamos essa outra definição aqui. São palavras que significam a decomposição ou ramificação das partes da qual está feito um objeto ou uma coisa. Então, essa daqui já é uma outra definição que segue por um outro caminho, né? Temos também essa daqui da Gestalt, né? E que se segue, né? A experiência deve ser simplesmente descrita como se dá e nunca ser analisada. A observação pura do fenômeno. Então veja, por que ela não deve ser analisada? Porque o desafio é você perceber aquilo que está diante de você tal como ocorre, sem fazer uso das experiências prévias, das explicações prévias, dos juízos prévios. Porque esse fenômeno ele possui características próprias e específicas daquele momento. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, mas veja só, eu me antecipo e digo para vocês o seguinte, imaginemos uma situação qualquer, a de uma pessoa chorando. Veja, eu posso analisar o fenômeno e já tentar estabelecer mecanismos explicativos do ato de uma pessoa chorar diante de mim. Mas todo o choro de alguém é um fenômeno singular. Cabe a mim deixar de lado os meus pré-julgamentos a respeito do que seja, as eventuais explicações, e verificar como ele se dá para mim, o fenômeno de uma pessoa chorando. E eu tentar captar a essência daquele choro. Se nós fazermos isso, gente, nós deixamos de estabelecer pré-julgamentos e começamos a tentar captar a singularidade de qualquer ato ou circunstância. E isso é muito importante, porque às vezes nós fazemos pré-julgamentos sobre condutas, ações, valores, enfim, e esquecemos de analisar o que é aquilo para mim, diante daquela circunstância, que pode ser única, e o que é aquilo para o outro, que também pode ser único. Então, a fenomenologia convida você a fazer essa suspensão de julgamento, deixar que o fenômeno se apresente para você tal como ele é, e que nós tentemos captá-lo na sua singularidade, deixando de lado essas pré-definições ou juízos prévios.